Salmos 27:8. Ao meu coração me ocorre: busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Muitas vezes ouvimos testemunhos em que o sobrenatural se sobressai e podemos achar que a manifestação do ser de Deus necessariamente terá uma manifestação visível no mundo físico. Os milagres são uma forma de testemunho e são maravilhosos, porém não são a fonte de fé. Eu percebo os milagres e os testemunhos como uma placa de sinalização indicando para um caminho. Muitas vezes paramos na placa e deixamos de percorrer o caminho, o que seria muitas vezes equivalente a viajar para buscar novas placas que falam de um mesmo caminho, mas não buscar o caminho. As manifestações ao nível físico também são de extremo perigo. O campo físico é o campo de ataque de Satanás, onde ele ataca na carne e na alma, onde por mais que ele não consiga fazer os sinais que o Espírito Santo faz, pois ele não tem tal natureza, ele cria sinais para enganar aqueles que não conhecem a palavra. 2 Coríntios 11, de 7 a 15. Será que cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente para que vocês fossem exaltados, visto que lhes anunciei o Evangelho de Deus sem cobrar nada? Tirei de outras igrejas, recebendo salário para poder servir a vocês, e estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo, me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. Pela verdade de Cristo que está em mim, garanto que esta glória não me será tirada nas regiões da Acaia. Por quê? Será que é porque não amo vocês? Deus o sabe. Mas o que faço, isso continuarei a fazer, para não dar oportunidades àqueles que a buscam com o objetivo de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Aqui Paulo indicava que nem todo aquele que estava pregando à época pregava o evangelho da salvação por meio da nossa inclusão no sacrifício de Cristo Jesus. E isso também é identificado hoje. Satanás se traveste de anjo de luz e chega ao ponto de ter seus próprios ministros, que disfarçados de ministros da justiça, pregam a perversão do evangelho. Como não cair no engano? 1 João 4, de 1 a 6. Amados, não acreditem em todo o Espírito, mas ponham-no à prova, para ter certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Aqui sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo o espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus, mas todo o espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus, esse não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo, e de fato já está aqui. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o espírito que está em vocês é maior que o espírito que está no mundo.
Eles pertencem a este mundo, portanto, falam do ponto de vista do mundo, e o mundo os ouve. Nós, porém, pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Desse modo, saberemos se alguém tem o espírito da verdade ou o espírito do erro. Aqui cabe frisar que não necessariamente aquele que fala de Jesus realmente reconhece Jesus. João 8, 31 a 47. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto ao meu Pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhes disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar. A mim, que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e estou aqui, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhes é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, porque não creem em mim. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Irmãos, no que diz a respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou que é objeto de culto, a ponto de assentar-se nos santuários de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e todo engano de injustiça aos que estão perecendo,
porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Quem conhece a Deus, ouve o que provém de Deus. Quem não conhece, não ouve. Aqui seria o equivalente a 8 ou 80. Quem não ouve a Deus, está dando ouvidos ao diabo. Ou temos prazer na justiça, ou na injustiça. Por meio de Paulo, o Senhor nos revela a justiça de Deus. Os que estão condenados são aqueles que não creem na verdade. E o não crer na verdade manifesta o seu prazer na injustiça. E devemos ter cuidado com o que atribuímos como justiça. Nenhuma justiça é justa senão aquela que vem de Deus, pois somente Ele é perfeitamente justo. Mas o que é a verdade? João 14:6. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é uma pessoa, e o seu Espírito Santo fala a verdade para nos conduzir àquele que é a verdade, que é o caminho e que é a vida. Efésios 2, de 1 a 10. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A morte aqui dita é a morte corporal, em grego, necros. Todo aquele que não crê em Jesus já está morto, só não morreu ainda. Em meu entendimento, o homem possui sim a divisão entre corpo, alma e espírito. Alma e espírito, para mim, não são a mesma coisa. Aqui eu quero fazer um adendo. Quando eu digo meu entendimento, não é por uma necessidade de educação ou mostrar modéstia. Eu tenho também que o entendimento são conclusões, são indicadores para aquele que fala e aquele que ouve consultarem o Espírito Santo. Há muita religião neste mundo por causa de entendimento de homens. Nisso, Jesus repreendeu os fariseus e escribas. Em Mateus 23:15. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazerem um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Entendimentos deveriam ser uma fonte daqueles que cresçam em conjunto, buscando o amor daquele que dá o entendimento, pois ninguém nunca percebe de forma completa. O que vemos aqui é o que Paulo disse como um espelho. E se quer saber
o mais próximo de como era um espelho na época de Paulo, olhe para uma panela. Então, quando eu digo em meu entendimento, é sempre uma zona de perigo. Mas como saber se eu ou qualquer pregador que você ouve diz a verdade? Pergunte ao Espírito Santo. À medida que nos aprofundamos na palavra de Deus com o Espírito Santo, ela vai ficando mais clara. Porém, assim como a terra, o céu e até mesmo o inferno têm profundidades, a palavra tem profundidades e profundidades. Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Mas voltando, o corpo é o que nos permite viver neste mundo. É a nossa vida biológica, que necessita de um tempo para poder se desenvolver e utilizar algumas funcionalidades dadas pela alma. O que entendo é que o homem nasce com todo o potencial da alma, mas não a capacidade de utilizar por causa das restrições que o corpo tem e o efeito do pecado. A vida do corpo é atacada desde a concepção. Eu digo isso pelo ataque incessante da morte sobre o biológico. Eu entendo que desde a concepção já há uma alma habitando no corpo, mesmo que este corpo ainda seja uma célula. A vida da alma e do espírito passam o mundo físico, vão para o sobrenatural. Porém, a vida do corpo, em sua complexidade, já é uma assinatura maravilhosa de Deus na vida biológica. O espírito é a nossa ligação com o reino de Deus. É onde entendo também que é onde somos ensinados pelo Espírito Santo. Romanos 8:15-16. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu entendo que uma vez ressuscitado o nosso espírito, ele se encontra no reino de Deus, conforme Paulo disse em Efésios 2:6. E o nosso espírito, guiado pelo Espírito Santo, é quem guia a nossa alma. E a alma é a nossa ligação entre o espírito e o nosso corpo. É quem dá as nossas sensações. Todos os nossos sentidos não são do corpo, são da alma. No nosso engano, porém, atribuímos o nosso viver a este corpo. Porém, tal atribuição não é verdadeira. A alma é quem está em problemas, pois por causa do pecado, o espírito está morto, ou seja, afastado de Deus. Sem um espírito, a alma se prende à vida da carne, se apega a uma vida que não é a vida verdadeira. Salmos 119:25. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. O salmista aqui diz quem nos vivifica. E João assim também o repete. João 1:1-5. No princípio era o verbo, logos, palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Romanos 8:1-8. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Pois aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz a respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne,
a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A salvação dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo é completa. O Senhor ressuscitou o nosso espírito que estava morto. O Senhor salvou a nossa alma da escravidão do pecado. E o Senhor nos dará corpos glorificados, quando for destruído o último inimigo, que é a morte. 1 Coríntios 15, 20 a 26. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Dada essa introdução sobre corpo, alma e espírito, eu quero falar sobre crença, pois uma vez crendo, os ataques do inferno irão ocorrer. Os ataques ocorrem ao nível do corpo e da alma. O corpo, por meio das legalidades que nós mesmos concedemos ao inimigo quando agimos contrários à palavra de Deus. João 8,34. Em verdade, lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu quero usar o exemplo de uma droga. É frequente a afirmação daquele que perdeu o controle com o vício afirmar que começou como uma recreação e que se achava mais forte que a droga. O problema é que a busca do prazer da droga já é a própria escravidão. Jesus disse que todo aquele que comete pecado é escravo. Ele não disse que será escravo, ele disse é escravo. Mas e os ataques na alma? Na alma, os ataques são feitos por meio dos dados inflamados do maligno. Uma saraivada de flechas a nível cinematográfico, atacados o tempo todo contra o cristão. Mas onde está a manifestação da nossa alma? A manifestação da nossa alma está na nossa mente. A mente não é a alma, mas é um instrumento no corpo que permite a alma funcionar neste mundo físico. Muitas vezes os ataques vêm por pensamentos, e tais pensamentos vêm em sentido de consumir a fé, de nos fazer duvidar da salvação perfeita em Cristo. Outras vezes, com o simples pensamento de apego àquilo que a pessoa tem como precioso, seja o pecado de estimação, ou julgando Deus, olhando para aquilo que o rodeia. E aqui está o principal que eu quero dizer. Muitas vezes, por não entendermos a salvação da alma, atribuímos alguns problemas ao longo dessa vida como se fosse uma ausência de Deus. E não é assim. Ele nos disse que está conosco sempre. Ele nos diz que nos ama, ao ponto de dar a sua própria vida para a nossa salvação. 1 Coríntios 1, 22, 24. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios.
Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aleluia. Então não é por sinais e nem sabedoria, mas Cristo e este crucificado. E aqui há um engano. A maravilha da cruz procura ser ofuscada pelo mundo o tempo todo. Buscando sinais ou sabedoria, não percebemos o valor da cruz. E digo com muita tranquilidade, todo aquele que se diz cristão e não teve a transformação do seu pensamento, ainda não entendeu o valor da cruz de Cristo. Na cruz de Cristo, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. E na minha salvação, há uma mudança do meu entendimento, a nossa percepção do pecado. Aqui há o nosso descanso e terror para outros. O homem natural tem valores éticos e morais, mas não tem a percepção do pecado. O homem natural é um serial killer espiritual. Não tem o mínimo senso de contraposição a Deus. Aqui também há uma aparente hipocrisia atribuída aos cristãos. Mesmo salvos, muitos cristãos ainda são escravos de pecados. E aqui eu digo pecados e não pecado. E por isso Paulo disse, Romanos 7, 14 e 25, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, pois nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas o não realizar. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Que miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Aqui Paulo mostra a reação de um filho que age em desacordo com o pai, a miserabilidade. Aqui eu digo com a tranquilidade também de um miserável que diz a outros miseráveis. Quanto mais nos aproximamos da santidade de Deus, nos percebemos mais e mais miseráveis, percebemos a maldade dos nossos pensamentos e de nossos atos. É por isso, na salvação da alma, Deus nos chama ao desenvolvimento da nossa salvação. João 6, 27 a 29. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Então lhe perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Filipenses 2, de 5 a 16. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz.
Por isso também Deus o exaltou de sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. 1 Pedro 1, de 13 a 21. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas parecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Romanos 12, de 1 a 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Parafraseando Paulo, eu digo: só percebemos como somos maus quando queremos fazer o bem. Já pensou em quantas vezes deixou de amar o seu semelhante? Agora imagine isso de forma exponencial para Deus. E ao conhecer a Deus, percebemos quanto agimos contrários à sua palavra e mostramos com isso o nosso desamor a Ele. Mateus 22, 34 a 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então nós caímos nos 2 principais mandamentos. Não amamos a Deus e não amamos o nosso semelhante. Certa vez eu perguntei a Deus como demonstrar amor por Ele, pois a nossa noção de amor é a de demonstrações de afeto. No amor philos e storge, nós cuidamos. No amor eros, nós seduzimos. Mas como demonstrar amor a Deus? E o Senhor me revelou em João 14, 15 e 21.
Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que estejam com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Aleluia. Naquele dia, vocês saberão que eu estou no meu Pai, e que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aqui, talvez sendo um pai, é mais fácil de entender, mas vou tentar explicar. A maior demonstração de amor que minha filha me dá não são os beijinhos ou as palavras ditas de papai te amo, e sim quando ela me obedece. Talvez quem não tenha filhos ache tal afirmação egocêntrica, mas em meu entendimento, aqueles que são pais verdadeiros sabem que não precisamos do amor de nossos filhos. Nós somos os emissores de amor. Por isso os gregos diferenciavam o amor dos pais como storge e não philos, pois em philos há reciprocidade. Porém, no amor storge não há reciprocidade. Eu digo tranquilamente que nós só temos a percepção de quão egoísta nós somos com os nossos pais quando nós temos os nossos próprios filhos. Então, como amar quem tem tudo, quem não precisa de nada e quem tem todo o poder? Crendo nele. E aqui eu espero no Espírito Santo a revelação ao seu e ao meu coração da profundidade do que é crer. E como nós mostramos aos nossos irmãos o amor de Deus. João 21, 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhes respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro então entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Há alguns dias, minha filha me entregou uma cartinha com a seguinte inscrição: Pai, você é um pai muito amado. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu afirmo a você que isto é verdade. Perguntei então à minha esposa se ela havia dado o texto a ela ou se ela havia copiado de algum lugar. E a resposta que minha esposa me deu foi que ela fez de forma espontânea. Aqui está uma percepção que somente trabalhada nós temos. A cartinha me tocou o coração, mas sei que o amor que recebemos e damos não vem de nós, e sim do Senhor. Não foi a minha filha que me disse isso, foi o Senhor. Jesus veio para mostrar o amor do Pai. E é nisso que está o apacentar de ovelhas. E o quão maravilhoso é poder dizer isto aos irmãos.
falhamos em não dar o amor que recebemos do Senhor, pois perdemos o prazer de dar. É nesse sentido que Paulo disse, Atos 20:35. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E aqui está o valor em dizer, Jesus te ama. Jesus te ama. Eu olho para a minha vida e vejo escrito, eu te amo. Eu olho para a beleza da natureza em seus pássaros, flores, borboletas, montanhas, praias e peixes, diferentes, porém cada um com uma beleza específica. Em tudo isto eu vejo escrito, eu te amo. Eu olho para o céu, a beleza do sol, das nuvens e das estrelas. Eu, particularmente, sou daqueles que buscam um belo céu estrelado. Eu olho para o espaço, com bilhões e bilhões de estrelas, planetas, e tudo isso compõe uma bela melodia para os meus olhos, em que eu leio, eu te amo. Eu olho para a Bíblia, a palavra de Deus, milhares de anos para ser construída, história que ocorreu e ocorre, de forma que a história revela a palavra, e não a palavra revela a história. Um livro precioso, que se espremido, derramará sangue, o sangue de irmãos. Eu olho para o sangue de meus irmãos, perseguidos por causa dessa palavra, jogados aos leões, queimados, decapitados, cerrados ao meio, enforcados, feitos de espetáculos ao mundo, espetáculos de morte, e que derramaram o seu sangue por perceberem o valor do mais valioso em todo o universo, a palavra de Deus. O sangue derramado de Deus em e por sua palavra. Olho para o sangue de Deus derramado por mim e vejo escrito, eu te amo. O sangue de Deus ainda está nesta terra gritando, eu te amo. Nenhum filósofo morreu por você nem por mim. Alá não morreu por você nem por mim. Buda não morreu por você nem por mim. E Moisés não morreu por você nem por mim. Quem morreu por mim e por você foi Jeová, Adonai Elohim, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Sim, Jesus te ama. Disse Jesus em João 3:3-15. Em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou, como pode ser isto? Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Mas vocês não aceitam nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo das coisas terrenas, como crerão se lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê
tem a vida eterna. Como eu sei se eu nasci do alto? Salmos 27:8. Ao meu coração me ocorre: busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. João 6:37-40. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho do Homem e crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém.